Glória a Deus. Vamos, amados, abrir as nossas Bíblias no livro de João 4, amém? Já é uma palavra bem conhecida de todos, mas eu acredito que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, e eu tenho certeza que, assim como o Senhor falou comigo, Ele vai falar ao teu coração também. No livro de João, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 4 até o versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. E quando veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi por uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso, quase a hora sexta. Agora vamos ler lá no tema, que é Amós, o livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, já é sabido de nós, mas nós vamos ler mais uma vez, que diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Eu vou fazer melhor, eu vou ler a partir do versículo 8, a partir do 7, amém, queridos? Amós, capítulo 4, versículo 7, diz assim: além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. Fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou. Andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo uma a outra cidade beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Aí a gente pula novamente para o 12, que diz: porquanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu recebi uma oração muito abençoada. Creio que os irmãos também estão em intercessão por esse momento. Mas vamos orar uma vez mais. Nunca é demais orar. Amém? Curva a tua cabeça. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade tão honrosa que é estar aqui na Primeira Igreja Batista de Bicuí, junto aos irmãos tão queridos, tão cheios de Deus, tão bem receptivos, tão cheios da tua graça. Eu quero te pedir desde já uma bênção, que o Senhor dispense uma bênção sobre cada um dos irmãos, sobre essa igreja, que essa igreja venha crescer e prosseguir em te conhecer dia após dia, e venha ser próspera em tudo falando. Pai, eu quero te pedir, Senhor, tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Tua palavra é tão poderosa que é apta até para discernir pensamentos e intenções do coração. Eu não posso dizer, Senhor, que eu não trouxe nada de mim mesmo, porque a gente se assenta, a gente anota, a gente escreve, a gente busca, e a gente compreende alguma coisa e reflete. Mas se Camila falar aqui, Senhor, o máximo que vai acontecer é alguém se emocionar, chorar, me abraçar no final, e vai ficar por isso mesmo. Mas se o teu Espírito agir profundamente em cada coração, essa palavra ela vai arder, ela vai germinar, e ela vai dar muitos frutos para a glória do teu nome, é o que eu desejo. Faz a tua palavra fluir, Senhor, que não haja dúvida em nenhum coração aqui nessa manhã, mas que seja clara e que cada um compreenda a sua parte nessa mensagem e saia renovado, guiado e direcionado pela tua voz. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém? Queridos, esse é um tema muito relevante que as irmãs escolheram. Remete muito à vinda de Cristo, né? É como se fosse uma intimação. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Mas a gente lê os versículos anteriores, por quê?
Eu conheci Deus da maneira errada, irmãos. Como é que foi isso? Eu conheci Deus de uma maneira errada. Sabe por quê? Eu tinha medo de Deus. O Deus que eu conhecia era um Deus que a qualquer momento Ele podia me punir. Inclusive era um Deus birrento, porque Ele deixava de me ouvir se eu simplesmente falhasse na minha cabeça. Os irmãos me entendem? Inclusive, eu mergulhei no profundo da religiosidade. Do penteado de cabelo, a vestimenta que eu precisava vestir. E eu não digo que a culpa foi da igreja, até porque a igreja que eu era antigamente, eu gostava muito. Repetiria tudo de novo se fosse necessário, a experiência que eu vivi lá, porque construiu em mim hoje o que realmente Cristo diz que eu sou. Amém? Se eu não tivesse mergulhado lá no profundo da religiosidade, de achar que um penteado de cabelo ou uma roupa diferente que eu usasse me afastava de Deus, eu não conheceria o Deus que eu conheço hoje. Contudo, amados, fica a essência, né? Tudo que eu aprendi foi válido. Eu aprendi que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Não existe um padrão específico do que vestir ou de como se portar, mas existe um padrão divino chamado ordem e decência. Você pode fazer tudo, ninguém vai te condenar aqui não, mas convém? Essa é sempre a pergunta, amém? Mas eu estou dizendo para os irmãos que o Deus que eu conheci me fez viver uma juventude e adolescência um pouco triste, porque o tempo todo, e o pior, irmãos, que eu abri a Bíblia, só vinha aquelas palavras de condenação, sabe? Aquele sorteio que a gente faz na hora do desespero. Quem nunca abria a Bíblia, mas vinha tanta palavra que parece que era para... Eu já estava no inferno, se eu fosse pensar. E eu não estava, irmãos, fora da presença de Deus. Mas a minha mente me convencia de que eu não era ouvida pelo Senhor, de que eu nunca ia chegar ao nível de merecer esse amor. E é aí que o orgulho entra. É aí que você começa a se perder do principal motivo pelo qual Jesus morreu na cruz, que foi amor, e nos unir a Ele, a ponto de sermos um. Eu posso dizer que eu fui liberta. Eu posso dizer que a palavra de Deus, eu tive uma experiência com Cristo, da qual eu compreendi, foi lendo o livro de João. Vou deixar esse conselho aqui para os irmãos. Está em dúvida sobre sua fé? Leia o livro de João, completo. Pode ler e reler. Você vai se sentir abraçado por esse amor. Você vai entender o sentido de Jesus ter morrido na cruz para te salvar. E lhe digo com toda certeza, você nunca mais será o mesmo. Amém? E quando eu li os versículos anteriores, parece que Deus é tão carrasco, né? Eu retive a chuva, os irmãos leram junto comigo, lembra? Retive a chuva, fiz chover de um lado, no outro eu deixei secar. É tanta sentença que a gente olha assim, meu Deus, no nosso olhar humano, né? Que castigo severo. Mas se você ver bem, amados, eu consigo ver amor. Sabe por quê? O tempo todo que Jesus dava uma sentença, se você ler os versículos posteriores, olha o que Deus diz. Lá no versículo, só um momentinho. Versículo aqui. No capítulo 5, na verdade, versículo 4, diz assim, de Amós. Amós, capítulo 5, versículo 4. Você não precisa abrir, mas só para lembrarmos. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Aí vem o 6, buscai-me e vivei. Aí vem o 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, será convosco. Você percebe que Deus, ao mesmo tempo que Ele dá a sentença, Ele te puxa novamente com cordas de amor? Sabe lá em Crônicas, quando a Bíblia também tem uma série de sentenças, aí Deus fala com Salomão assim, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
e orar, e se converter dos seus maus caminhos, o que vai acontecer? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, muito cuidado ao olhar para Deus com esse olhar de não tem jeito para mim, eu pequei, eu tornei cair. Você precisa se lembrar que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E que o mesmo Deus que te permite muitas vezes viver as consequências dos seus próprios caminhos, é o mesmo Deus que te puxa novamente com cordas de amor, às vezes deixa faltar algo, às vezes te permite sofrer um pouco, às vezes o coração vai apertar um pouco, às vezes você vai se sentir só, mas sabe qual é o desejo de Deus? Que você viva. Esse versículo, buscai-me e vivei, está no mesmo livro onde Deus reteve a chuva, onde Deus castigou o povo. Deus não estava fazendo isso com coração alegre. Na verdade, era o próprio caminho do povo que os levava a sofrer. Mas Deus estava dando a saída o tempo todo. Olha, se vocês me buscarem, vocês vão viver. Se vocês me buscarem, eu serei convosco. Aí, irmãos, de todas as tentativas de Deus de chamar o povo para perto, nada foi atendido. O povo realmente estava disposto a viver fora da vontade de Deus. É aí que vem o versículo 12. Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Isso significa que Deus começaria a agir de formas mais enérgicas para que o povo compreendesse que sem Ele nada poderiam fazer. Mas quando a gente lê isso, a gente fala assim, meu Deus, Deus vai chegar e vai destruir. É aí que a gente chega em João. O caminho de Deus para conosco, irmãos, ninguém explica. Eu só sei de uma coisa. Quando Ele disse para a gente se preparar para encontrar com Ele, na verdade, Ele já marcou esse encontro com a gente. Sabe quando você não sabe mais para onde ir? Aí vem uma situação que te aproxima de Deus? Pois é, isso é amor. É Ele te chamando para perto. E quando a gente lê o livro de João, a gente se depara com a história que para mim é das mais belas da Bíblia, que mais revela o amor de Deus. Os irmãos me compreendem? A mulher samaritana. O que acontece ali? Jesus, cansado, é bom lembrar os irmãos que Jesus já tinha ido a Samaria outra vez, e foi rejeitado. Sabe o que é você andar com 12 discípulos, num sol causticante, igual de Tapetinga, que aqui não tem isso, que eu estava até com frio aqui, como uma boa tapetinguense. Sabe o que é andar com 12 discípulos? Chegar a uma cidade para fazer o bem, porque Jesus, onde passava, Ele deixava rastro de paz, de cura, de milagres e de soluções. E Ele chegou em Samaria, sabe o que tinha para eles lá? Rejeição. Os samaritanos disseram para eles, não tem estadia para vocês aqui não. Não tem pousada para vocês aqui não. E na hora da rejeição, amados, muita coisa se revela, sabia? Quando a vida nos prega algumas peças, muita coisa, tem gente que pensa assim, fulano mudou, na verdade não. É que ao decorrer da vida, algumas coisas vão se manifestando. Não há segredos na alma que a conduta não revele. Não é verdade? E à luz das Escrituras, aí é que fica tudo muito mais claro mesmo. E na hora da adversidade, aí é que tudo se manifesta mesmo. Mas não tem coisas que façam coisas ruins se manifestarem para fora, tanto quanto a rejeição. A rejeição, ela é capaz de despertar o nosso pior. Sabe por quê? Nós somos humanos. A natureza adâmica, por vezes, ainda quer ressuscitar. É por isso que nós temos que ser entregues à morte todo dia. Mortificar a nossa carne. Alimentar o nosso espírito. Até porque nós sabemos que quem semeia na carne, colhe o quê? Corrupção. Mas quem semeia no espírito, viverá a vida eterna. Amém? Quando Jesus foi rejeitado,
O discípulo mais manso, alguém sabe quem era? Quem era o discípulo mais manso de Jesus? Pedro não era. Vou dar a dica. Pode participar, irmãos, eu gosto disso. Eu não sei pregar não, só sei conversar com os irmãos. Eu estou aqui para participar com os irmãos do corpo de Cristo, mas eu estou aqui, na verdade, para trazer um conselho que Deus deu para mim, e eu quero compartilhar com a igreja, amém? Alguém lembra quem é o discípulo mais manso de Jesus? João? Era João? O mais amado também, né? Segundo ele mesmo, isso é convicção. João, amados, acertaram. Olha o que João, o mais manso, ousou dizer. Ô Jesus, em outras palavras, né? Ficou revoltado, foi rejeitado. O Senhor quer, presta bem atenção, irmãos, que eu, João, manso, ore para que desça fogo do céu e queime esses samaritanos todos aí. Ainda usou a Bíblia, viu? Como fez Elias. Você está vendo, irmãos? Um homem manso, que andava com o maior símbolo de humildade e bondade que é Jesus, porque foi rejeitado. Você tem noção do que é ver todo mundo fulminado porque você foi rejeitado? Queimado vivo ele queria. Aí Jesus olha para ele e diz assim: ô João, você não sabe de que espírito sois. Eu vim trazer vida, vim trazer paz. E aí, o que acontece? A gente se vê em João, né? Porque apesar de João andar com Jesus, ainda havia muito a ser tratado. Mas a gente age igualzinho. A gente usa até a Bíblia, às vezes, para justificar as nossas falhas, os nossos erros, as nossas vinganças, os nossos maus desejos. Ô Jesus, como fez Elias, o Senhor quer que eu ore? Era para morrer todo mundo queimado, porque não acharam pousada. Jesus logo o repreendeu. O mesmo Jesus, apesar dessa tamanha rejeição, disse: é necessário passar por Samaria. Ele voltou lá, apesar de tudo, e voltou com os 12. Só que dessa vez, Jesus, que veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam, marcou um encontro com uma mulher. Nem ela sabia que esse encontro estava marcado. Nem ela mesma sabia o que estava por vir. O que é que Jesus faz? Manda 12 discípulos comprar comida para 13. Faz sentido? Na lógica humana, não. Mas na lógica do céu, irmãos. Quando um pai manda o filho comprar o pão, a mãe, lá em casa pelo menos era assim, só vai um. Vai mandar os 3 comprar pão para todo mundo? Não precisa. Pois Jesus mandou 12 pessoas saírem para comprar alimento, só porque ele tinha um particular com aquela mulher. E às vezes a gente não entende, sumiu amigo, sumiu parente, até quem me ligava todo dia não liga mais, até quem me dava apoio não dá mais, reclama não. Também não culpe as pessoas não, sabe por quê? Não deixa a raiz de amargura entrar no seu coração não, porque já basta as nossas lutas, e o prejudicado só vai ser você, alimentando maus pensamentos e maus sentimentos. Entenda uma coisa, às vezes quando todo mundo se afasta, é Deus querendo um particular contigo, e pode ser a melhor fase da sua vida, sabe por quê? O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. Tem coisa que Deus só vai falar com você, tem coisa que você só vai adquirir se você for a fonte. E eu tenho uma coisa para lhe dizer, essa fonte que é Jesus é inesgotável. Tem todo dia lá coisa nova para você. E a gente não recebe porque a gente prefere receber do outro. Eu vou na igreja ouvir uma palavra. O que Deus falou contigo essa semana no secreto? Porque se tu é a mesma pessoa de semana passada, tem alguma coisa errada. Porque a ordem de Deus é essa, é conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Toda vez que a gente se aproxima de Deus, algo de nós, da nossa natureza ruim, adâmica e pecaminosa, é tirado e é substituído pelas coisas do alto. Automaticamente, irmãos, quando nós estamos ligados à videira, nós recebemos tudo o que nela há. Não precisa de esforço. O erro do cristão é achar que é preciso esforço para não pecar. Aí toda vez que você se esforça, que você promete a si mesmo, não vou mais fazer, você erra de novo.
Sabe por quê? Na força do braço você não vai vencer. Confiando na sua própria carne, você vai falhar de novo e de novo. Mas se você for analisar por uma planta, uma árvore, se a gente molha uma árvore, se a gente aduba uma planta, tudo que está ligado àquela planta vai receber, vai ser nutrido, amém? Então se você está em Cristo, não se preocupe. O que você precisa fazer? Todo dia buscar. Camila, eu não tenho vontade de orar, não sei o que é isso que vocês falam, parece que está falando grego para mim. Toda vez que eu entro no quarto, eu não sei nem o que eu estou falando. Eu acho que Deus nem me ouve, até porque eu nem mereço. Preciso te lembrar, o sacrifício de Jesus na cruz rasgou um véu. E quando se rasgou esse véu, Ele te deu acesso. Desse jeito mesmo, quebrado como você está, talvez sujo, é assim mesmo, venha. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Ele é quem perdoa os teus pecados. Camila, mas nem arrependida eu estou, você não está entendendo? Eu ainda lembro do que eu fiz com satisfação. Deixa eu te lembrar outra coisa. Arrependimento não é choro. Arrependimento não é drama. Arrependimento não é se descabelar. O significado de arrependimento não é outra coisa senão mudança de rota. Vamos repetir isso? Arrependimento significa mudança de rota. Você não está arrependido não? Muda de caminho. Tenho certeza que isso vai te ajudar. Ainda não está arrependido do que você falou? Experimente usar palavras de amor. Experimente perdoar em seu coração. Experimente viver, fazer diferente de como a pessoa espera que você haja. Até porque, quando uma pessoa é ruim com você, e você age igual, agora já são dois maus no mundo. E o papel da igreja é ser sal, é ser luz. Amém? Jesus, na sua infinita bondade e sabedoria, sem igual, disse algo que é tão difícil de se cumprir. Jesus disse, amai os que você perseguem. Mas a gente parece que só lê essa parte. Mas tem algo na Bíblia que é mais forte ainda que isso. A Bíblia diz, a Bíblia ordena que nós bendigamos aqueles que nos maldizem. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que está detonando com o seu nome. E que você nem merece, às vezes. Aquela pessoa que você ajudou, está falando de você. Sabe o que é que a Bíblia manda? Porque orar por quem persegue a gente até consegue. Mas falar bem de quem fala mal da gente, aí tem que ter amor de Deus na vida. Mas perceba o que Jesus estava querendo com isso. Vou contar um testemunho rápido, porque a gente já está caminhando para finalizar. Mas já aconteceu comigo. Eu preciso falar aqui das minhas falhas. Eu comentei há um tempo atrás com alguém, para ser bem clara, falei mal de alguém, para uma pessoa. Só que a pessoa que eu falei mal, eu não esperava que essa bênção estava falando era bem de mim por aí. E quando eu fui contar, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu estou aqui conversando com Thalita. É só um exemplo. Estou falando para Thalita, estou falando mal de Sinalva. Mas Thalita, Sinalva disse, Sinalva é isso, isso e isso. Aí Thalita, usada por Deus, né? Essa pessoa que foi para mim, disse assim, mas Camila, eu acho que está tendo alguma coisa errada aí, vocês estão... Está tendo um negócio errado aí, porque Sinalva falou tão bem de tu essa semana. Ixi, irmãos, nessa hora. Você está vendo que até aqui eu fico sem palavras? Tu está vendo como a fofoca morre? Sinalva estava falando bem de mim. Consequentemente, eu paro de falar mal. Agora eu vou procurar uma qualidade em Sinalva. Tem gente que realmente é ruim. Não dá para a gente ficar dizendo, fulano é gente boa. Sendo que a gente sabe que não é. Mas a pessoa tem uma qualidade. Tem um cabelo bonito, tem uma voz bonita. Vamos dizer, tem qualidades que você pode pontuar. Então, para você não falar mal, fale algo de bom dessa pessoa. Porque, amados, quando essa pessoa que você estiver sabendo, que souber que você... Quando essa pessoa que está falando mal de você, souber o que você está falando de bem dela, acaba ali. Sabe por quê? Eu fiquei envergonhada.
Eu fiquei literalmente envergonhada. Eu falei, meu Deus, a mulher falando bem de mim, e eu cismada com a mulher. Nunca mais eu fiz isso. E aprendi, entendi por que Jesus manda a gente falar bem de quem fala mal da gente. Porque uma hora esse ciclo se encerra, quando a pessoa souber que você está pagando com o bem o mal que ela lhe fez. Amém? Mas vamos seguir para João. Quando Jesus disse para João que ele veio trazer vida, e ele se interessou novamente por passar por Samaria, havia lá um encontro marcado. E a mulher nem estava preparada para se encontrar com o Senhor, mas Deus já havia determinado que ia ter um encontro com ela. Enquanto os 12 foram comprar comida, Jesus, com sede, chama aquela mulher e pede água. Vou fazer uma pergunta bem simples para os irmãos. Quem criou os mares? Quem criou os mares? Quem criou o céu? Quem é que faz uma mulher dar luz a uma criança, gerar uma criança? São mais de 220 ossos, são mais de 3 trilhões de células, é um coração que começa a bater dentro de um ventre, é um cérebro que começa a ser criado, uma pessoa pensante ali sendo formada. Quem faz isso, irmãos? Pois é, Deus, através de Jesus Cristo, podia simplesmente, Jesus podia, pelo poder da palavra, como tudo foi feito, a gente sabe que Deus diz, haja luz, e Jesus não podia simplesmente, pastor, chegar e falar assim, nasce aqui agora uma água que ninguém nunca viu. Hein, Thalita? Deus pode, pelo poder da palavra. Era Jesus ali, em forma de homem, mas Deus, no seu infinito poder. Jesus podia simplesmente chamar uma comitiva de anjos e trazer uma água que ninguém nunca viu, da mais cristalina possível. Só que Jesus, ele não age como o homem imagina. O caminho da cruz não é um caminho mágico, nem de ficção, onde tudo surge do nada. Não. Há um propósito em tudo que Deus permite que aconteça na nossa vida. E ao invés de Jesus mandar que houvesse água ali, ele escolheu o caminho da reconciliação. Ele pede, sem precisar, porque ele é dono de todas as coisas. E com isso ele nos ensina, ele desce ao mais alto nível de humildade. Ele dá o braço a torcer por um problema que não era dele. Os judeus não conversavam com os samaritanos, mas era um problema de Jesus? Jesus nem era nascido em carne, humanamente falando, quando esse povo resolveu brigar por lugar de adorar. Uns achavam que tinha que adorar em Jerusalém, outros no Monte Gerizim. É isso que está acontecendo, irmãos. A gente sabe dirigir um culto, a gente sabe ministrar, a gente sabe fazer tudo, mas a gente está perdendo a capacidade de se comunicar com os irmãos. Por mínimas coisas a gente já se divide, a gente já se desentende. Motivos pequenos nos fazem nos distanciar. E às vezes dá trabalho de consertar, sim ou não? Até porque você pensa, fulano não merece meu perdão. Quem começou foi ele. Quem começou foi ela. Ah, mas eu não sou obrigada a ter paz com fulana. Ah, mas fulano é muito confusenta. Ah, mas eu não gosto do jeito de fulano. Mas eu não gosto da forma de atuar do jeito de ciclano. E assim, irmãos, vai se criando uma divisão. E você pensa que não é prejudicial, mas pesa o culto, pesa a sua vida. É você que está sendo prejudicado, não é nem o outro. Atrapalha o andamento da igreja, atrapalha a sua família, porque você carrega isso e leva para dentro do seu lar. E tudo isso em nome de não dar o primeiro passo. Quem começou é que tem que vir me pedir perdão. Só que a gente se esquece de uma coisa. Já estou caminhando para finalizar, irmãos. O que Jesus disse lá no ofertório? Jesus disse o seguinte: quando você for ofertar, lembra, se alguém tem algo contra você, vai lá, resolve, depois oferta. Só que parece que a gente lê diferente, né? A gente só lembra assim, vixe, será que eu magoei alguém? Aí é mais fácil. Até superficialmente você falou, me perdoa, viu? Só para ceiar, só para ofertar. Mas não é não, irmãos. Os irmãos estão me entendendo? É o contrário. Você tem que lembrar, se alguém, olhe bem,
Tem algo mal resolvido com você, você tem que ir lá, resolver e depois ofertar. Foi o que Jesus nos ensinou. O problema não era de Jesus. Jesus não tinha nada a ver com a desavença dos judeus e nem dos samaritanos. Mas quem deu o primeiro passo? Jesus, sendo Deus. Ele foi pedir. Tem coisa pior do que a pessoa tem algo contra você. Você sabe que há um problema ali e você precisar dela. Só quem tem Jesus no coração. Eu estou falando aqui, irmãos, de coisas espirituais que não se discernem de forma carnal. Porque se você for falar isso lá fora, alguém vai te dizer: tu é besta? Tu vai até fulano? Depois de tudo que ele fez com você, se você for contar, alguém vai dizer isso. Mas se você estiver aqui em espírito, como eu estou, eu vivi essa palavra, e eu sei o benefício que traz, você dá o primeiro passo. Eu posso te garantir, olhe bem para mim, você vai se sentir livre. É você que vai se sentir em paz. É você que vai tirar um peso das costas, por algo que não se resolve nem com o tempo. Porque tem gente que é até perdoador, perdoa fácil, mas deixa o tempo resolver, ó. Não pede perdão, não se retrata, não se desculpa. O tempo passa, amanhã já está tudo bem. Está tudo bem com você, mas há pessoas que a ferida vai crescendo. Há pessoas que já estão feridas há um tempo. E depende de você liberar uma palavra e dizer: me desculpa, eu errei nisso. Eu fui infeliz nisso que eu falei. É ruim. O perdão é uma palavra boa, até que você precise pedir. O perdão é uma palavra, é uma mensagem linda isso que eu estou falando aqui. Até que você precise perdoar quem não merece. Mas você quer andar como Jesus andou? Eu lhe digo uma coisa. É um caminho de cruz. É tomar a cruz e seguir Jesus. Mas eu lhe digo, é uma vida de paz. Tudo que Jesus nos ensinou tem um propósito. Acabei de dizer para os irmãos. Jesus não diria em vão para a gente falar bem de quem fala mal. Se Jesus disse isso é porque há um motivo. Eu acabei de dizer aqui. A fofoca morre quando você fica sabendo que de quem você está falando mal, a pessoa está falando é bem de você. O bem vence quando você não paga na mesma moeda. Mas aqui Jesus está nos mostrando que só a humildade é capaz de nos fazer tomar algumas atitudes. Para finalizar, você pensa que essa história foi fácil? Tudo bem, Jesus ofereceu água. Olha só como a mulher samaritana recebeu Jesus. Jesus, cansado, falou: me dá água que eu estou com sede. Primeira coisa que a mulher jogou na cara: como é que tu é judeu e está conversando comigo que sou samaritana? Jesus, irmãos, não estava nem lembrando desse problema. Mas a mulher já jogou logo na cara. Sabe por quê? Isso pode acontecer com você. Tem gente aqui que Deus está trabalhando hoje aqui. É uma resposta que você precisava de Deus. É uma direção que Deus está te dando. E vai ter gente que vai sair daqui hoje já com um decreto no coração: eu vou me resolver com fulano. Mas deixa eu te preparar para uma coisa. Cuidado. Não se entristeça. Porque a pessoa pode te trazer, te lançar em rosto até o que você não sabe que você fez. Até o que você nem sabia que você tinha feito. E está no coração dessa pessoa, ela pode te lançar em rosto. Vá preparado. Mas eu lhe digo, ainda assim vale a pena. O céu vai te aplaudir. Amém? Jesus pedindo a água, a mulher disse: você é judeu, está conversando comigo? Jesus, na maior mansidão, falou: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem te pede água, tu me pedirias e eu lhe daria água viva. Glória a Deus mesmo, que eu também daria. Só que a mulher não se interessou muito, não. A mulher olhou para Jesus e falou assim: em outras palavras, nas palavras até bonitas, mas como é que tu está me oferecendo água se tu não tem nem balde? Irmãos, é muita humilhação. Jesus não tinha nada com isso. Jesus estava ali, descendo ao nível mais baixo, pedindo água, sendo o dono do mundo, tendo poder nas mãos, dando o braço a torcer por algo que ele não criou. E a mulher disse: tu não tem nem balde.
Mas Jesus, olhando para ela, disse o seguinte: qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que eu lhe der de beber dessa água, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Até aí, a gente vê que Deus já estava trabalhando na vida daquela mulher. Só que ela entendeu naturalmente. Ela disse assim: oh, maravilha! É bom que eu não vou precisar usar mais esse balde, não vou precisar mais vir aqui. Só que Jesus estava ali falando, irmãos, de coisas altamente espirituais. É o que eu disse aqui agora. Se você chegar lá no seu trabalho e falar: ah, eu acho que eu vou perdoar fulano, eu vou lá na casa de fulano, alguém vai te desmotivar. Até teu próprio cônjuge pode dizer: faça isso não, deixa ele vir até você, você não fez nada. Enquanto isso, o problema cresce, muita coisa travando na vida e não sabe por quê. Porque você disse que perdoou, mas quando lembra, lembra com raiva e lembra com dor. Tem algo mal resolvido aí no seu coração. E Deus não opera nisso. Seu coração precisa estar livre, ainda que dependa de você ceder ou dar o braço a torcer. Na sua carne você sai perdendo, mas no céu você vai ser comentado lá, como alguém que agiu como Jesus agiria. Amém? Quando a mulher entendeu naturalmente, achou que era coisa de balde, coisa de não voltar lá, Jesus começa o tratamento. Está dando para compreender, irmãos? Jesus começou um mover tão grande na vida daquela mulher que nem ela estava entendendo. Olha a proposta de Jesus. Jesus olhou para ela e falou: tu quer a água agora? Eu quero. A mulher quis. Depois de muita humilhação, ela resolve aceitar a água. Jesus olhou para ela e disse: chama teu marido lá e vem. Oh, irmãos. Na mesma hora a mulher respondeu assim: eu não tenho marido. Jesus gostou da sinceridade dela. E olhou para ela e disse assim: você disse muito bem, porque você já teve 5 e o que você tem agora ainda não é teu. Irmãos, não teve milagres. Vocês viram algum milagre acontecendo ali naquela conversa? Não. Não teve nada sobrenatural, a não ser um diálogo até um pouco ácido e nada agradável. Não teve nada ali de surpreendente que mudasse a vida daquela mulher. Mas quando Jesus falou a vida dela, quando Jesus revelou o que ela estava vivendo naquele momento, a mulher que outrora rejeitou Jesus saiu gritando pela cidade dizendo: venham, eu encontrei o homem que disse tudo sobre mim. Foi isso que libertou aquela mulher. E muita gente ainda é contra esse evangelho que confronta. Irmão, se a palavra de Deus não esmiuçar o nosso coração, nada mais é capaz. É a palavra de Deus que mexe no nosso interior e traz tudo de dentro para fora. É por isso que eu sempre reforço isso. Pratique o secreto, pratique a oração, pratique um momento a sós com Deus, porque lá a luz de Deus não tem sombra nem variação. Ela penetra até o porão da sua alma. E tem hora que eu me assusto, irmãos. Sabe por quê? Quando eu olho para dentro de mim, eu penso assim: meu Deus, olha quem eu ainda sou. E a gente precisa refletir isso todos os dias. A nossa capacidade, quem ainda nós somos e quem nós precisamos ser, porque nós precisamos ser cada dia mais parecidos com Cristo. A mulher saiu gritando, gritando tanto, que os samaritanos pediram para Jesus ficar mais um pouquinho lá em Samaria, porque a mensagem invadiu o coração daquela mulher. Para finalizarmos, vou deixar para os irmãos essa mensagem. Nós lemos na palavra o próprio Deus avisando para o povo se preparar para encontrar com Ele. E nós já entendemos que esse encontro é Ele mesmo que marca. Jesus disse isso várias vezes na Bíblia. Em algumas vezes, o castigo foi um pouco mais severo por conta das próprias ações das pessoas. Mas ainda assim, Deus mandou Moisés construir uma arca e não destruiu todo o povo. Outras vezes, Deus quis destruir a humanidade. Adão e Eva pecaram. Porque o amor de Deus é tão grande pelo ser humano, que ao invés de Ele só criar Adão e Eva, não, Ele descia todas as tardes para conversar com Adão e Eva. Deus tem prazer em te ouvir. Deus tem prazer em te ter como filho, em te ter para perto.
Tanto é que Jesus disse que não nos chamaria de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas nos chamaria de amigos. Por que você não se aposta disso? Aceita esse encontro, que já tem dias que Deus está batendo na porta do seu coração. Camila, mas eu já sou crente. Mas tem gente aqui que está sentindo Deus chamando para mais perto, para voltar ao primeiro amor, para voltar às primeiras obras, para mudar a rota, mudar o caminho e viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. E não fique esperando grandes milagres para que isso aconteça. Não fique esperando algo muito grandioso para que a sua vida mude, porque na vida da mulher samaritana não teve nada de sobrenatural. O que mudou a vida dela foi uma conversa, um particular com o Pai. Isso é tão poderoso que até o próprio Jesus praticava isso. Você vai ler em Lucas 5, Jesus no auge dos milagres, os irmãos me ouvem? No auge dos milagres, operando sinais e maravilhas, de repente Jesus se retira. E ele vai para um deserto, conversar sozinho com o Pai. Sabe por quê? Tem hora que, rodeado de pessoas, a gente fica muito confortável. Rodeado de pessoas, às vezes nossa mente está tão barulhenta que a gente não consegue nem ouvir a direção de Deus. Ele nos chama para mais perto, para um particular. E por mais que você não veja milagres grandiosos nessa hora, você vai sentir de perto, numa conversa com o Espírito Santo, o mover de Deus. E não se entristeça se o Espírito Santo te levar a confessar pecados. E ainda que Ele não te leve a confessar, que você não sinta essa vontade, não se entristeça também, sabe por quê? Quando você não tiver força para se arrepender, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai mudar o teu ser. Então o primeiro passo que você precisa dar para preparar-se, para encontrar com o teu Deus, já que Ele está sempre pronto para esse novo encontro, para essa reconciliação, é se abrir para uma conversa com o Pai. Lá, muitas coisas serão manifestas. A verdade precisa ser dita, tá, irmãos? A mulher samaritana não escondeu a vida dela. Jesus gostou. Confesse para Deus. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deixe Ele ser o centro da sua vida. Porque só Jesus pode ser o sentido de viver, irmãos. Ele é a água viva que desceu do céu. Só Ele pode nos lavar por dentro e por fora e tornar as nossas vestes brancas como a lã. Ele quem perdoa os nossos pecados. Ele quem apaga o nosso passado. E para nós escreve uma nova história se nós crermos. Amém?